Olá, alunos de Geometria B. Nós vamos começar o nosso estudo sobre os troncos. Então, o que são os troncos? Os troncos, eles são sólidos formados a partir de outro, passando por eles uma seção plana. Mas aí a gente vai ter vários casos, então a gente vai trabalhando caso a caso aqui para entender como que esse tronco é gerado, né? E como que a gente pode calcular aqui volume, área lateral, área da base desse novo sólido, desse tronco. Nós vamos começar então com a pirâmide e o prisma. Vamos começar com esses dois sólidos, pirâmide e prisma. Eu coloquei os dois com a base num mesmo plano, então tem um plano aqui que contém as bases desses dois sólidos, e eu vou passar um plano paralelo a essa base. Então, passei um plano aqui com uma certa distância aqui dessa base, né? Desse plano, passei um outro plano aqui paralelo a ele. Quando a gente fez isso, a gente criou duas seções. Criei uma seção aqui na minha pirâmide e criei uma seção aqui no prisma. Bom, vamos olhar para a pirâmide. Quando a gente fez isso, a gente dividiu essa pirâmide em dois novos sólidos. Então, eu tenho um sólido aqui em cima, com essa base, que é a seção, e esse novo sólido aqui é uma outra pirâmide. Tem uma base, aqui um polígono, e tem um vértice. É uma nova pirâmide. Mas a parte de baixo agora, que sólido que formou aqui embaixo? Bom, eu tenho um polígono aqui de base, mas não tenho um vértice, não é uma pirâmide. Eu tenho aqui uma outra base, tenho um outro polígono. Mas ele não é um prisma, porque apesar desses polígonos serem paralelos, eles não são congruentes. A gente consegue observar que esse polígono aqui de cima é menor do que esse aqui de baixo, né? Eles não são congruentes, então não é um prisma. Esse novo sólido aqui de baixo é que a gente vai chamar de tronco. Então, a gente fez uma seção na pirâmide, criou dois novos sólidos, um deles é uma pirâmide e o outro é o tronco. Olhando para o prisma, o que acontece aqui com o prisma? Essa seção que foi gerada aqui é um polígono que ele é paralelo ao polígono da base, porém ele também é congruente a esse da base. Então, no caso do prisma, eu gerei dois novos prismas. Eu gerei aqui para cima um prisma com essa base aqui agora, né? E essa outra base que é paralelo e congruente, e um outro prisma aqui embaixo, com essa base verde, essa laranja aqui, que são paralelos e congruentes. Então, no caso do prisma, eu não gerei um tronco, eu gerei dois novos prismas. Então, esse é um caso que não vai nos interessar trabalhar nesse momento. Plano paralelo ao plano da base no prisma. Isso não gera um tronco, vai gerar um tronco na pirâmide, ok? Veja que eu coloquei aqui prisma e pirâmide retas, né? Aparentemente elas parecem retas, mas elas podem ser inclinadas, sem problema nenhum. O que vai acontecer? Se o vértice dessa pirâmide estiver para cá, mais para cá, por exemplo, a minha pirâmide vai estar aqui tortinha, mas a hora que eu passar esse plano vai gerar também um polígono aqui, congruente a esse daqui, só que vai estar mais aqui para o ladinho, né? Desculpa, paralelo à da base, né? Só que mais aqui para o ladinho. Então, vai gerar um tronco também. No caso do prisma, o que acontece se ele for tortinho? Vai gerar novamente esse polígono aqui, só que mais para o lado aqui inclinado vai gerar dois prismas oblíquos. Então, não muda, tá? Nesse caso de passar uma seção paralela à base, eu vou estar gerando aqui tronco na pirâmide e não tronco no prisma. Não importa se ele for oblíquo, vai dar na mesma. Bom, mas eu quero estudar agora esse tronco aqui, então. Eu quero estudar esse tronco aqui da pirâmide. Ó, eu coloquei aqui ele separadinho, é esse sólido aqui que eu quero estudar. Eu quero conseguir calcular o seu volume, a sua área lateral, a sua área da base, né? Tudo que eu puder aqui em relação a esse sólido. Sem que eu tenha originalmente a pirâmide, né? Eu tenho só esse sólido aqui. Bom, mas antes de estudar esse sólido, a gente vai estudar uma semelhança que existe entre essas duas pirâmides, a pirâmide nova e a pirâmide inicial. Existe uma razão de semelhança entre elas. Essa razão de semelhança que vai ajudar depois a gente a trabalhar com esse tronco. Quando nós estudamos lá os tetraedros, para fazer o volume do tetraedro, a gente estudou uma razão de semelhança que existia entre os dois tetraedros, que eram um original e o outro formado por uma seção paralela à base do tetraedro. A gente fez isso lá anteriormente, a gente vai usar aqui para fazer a razão de semelhança entre as pirâmides. Eu vou usar os resultados que a gente já tem para tetraedro.
ok? Para facilitar aqui. Então, olha só, eu estou com uma base aqui da pirâmide, tá? Tem vértices aqui, nesse caso, A, B, C, D e E. Vou colocar aqui, ó, D e E. Mas eu vou olhar aqui só para o ABC, vou fechar aqui um triângulo. E aí, na minha seção, vou fazer a mesma coisa. Eu tenho a seção aqui A1, B1, C1, D1, E1. Tenho aqui uma seção, só que eu vou olhar aqui só para A1, B1, C1. Bom, esses dois triângulos aqui são paralelos e eles são congruentes, são semelhantes, como nós vimos já anteriormente. Existe uma razão de semelhança que é dado por Hzinho sobre Hzão. Então, se vocês lembrarem, essa razão de semelhança apareceu bastante lá. O que é o Hzinho? É a altura do tetraedro novo, do novo tetraedro aqui, gerado pela seção, e Hzão é a altura do tetraedro original. Okay? Bom, essa razão de semelhança a gente vai chamar de K. Então, olhando aqui só para as arestas das bases, a gente tinha lá A1, B1 sobre AB é igual a B1, C1 sobre BC, que é igual, eu não coloquei aqui esse outro, ó, A1, C1 sobre AC, que é igual a Hzinho sobre Hzão igual a K. Por que eu não coloquei esse aqui? Porque essas arestas aqui, ó, não são da minha pirâmide, elas não me interessam, na verdade. Elas são auxiliares aqui para a gente usar o resultado de tetraedro, mas elas não fazem parte da minha pirâmide, então elas não me interessam aqui, tá? São só auxiliar aqui no nosso estudo. Bom, então a gente sabe que essas arestas aqui são semelhantes, né? A gente tem uma razão de semelhança, mas eu quero agora as outras. Então, por exemplo, aqui, ó, C1, D1, será que obedece à mesma razão de semelhança aqui com CD? Será que C1, D1 sobre CD também vai ter essa mesma razão de semelhança? Sim. Como é que eu posso mostrar isso? Fazendo outro tetraedro. Ó. Vou usar agora aqui a diagonal AD e a diagonal A1, D1. E vou fechar aqui agora, ó, A1, C1, D1 e vértice V, A, CD e vértice V. Tenho dois tetraedros aqui, onde as suas bases são paralelas, né? Bom, a gente já sabe aqui, ó, que A1, C1 sobre AC tem essa razão de semelhança. Como esses dois tetraedros também são semelhantes, então C1D1 sobre CD, C1D1 sobre CD vai ser semelhante a esse outro aqui, A1, C1 sobre AC. Estou olhando para esse triângulo aqui, esse triângulo aqui. Então, vai obedecer a razão de semelhança. Mas esse aqui a gente já viu que é H sobre K, a gente já viu lá. Então, esse aqui também é H sobre K. Então, todas as arestas das bases vai obedecer essa razão de semelhança. Tá? Vou construindo aqui tetraedros, eu posso ter N lados aqui, e todos eles vão obedecer essa razão de semelhança. Vou chamar aqui, ó, de L maiúsculo I, uma aresta da base da pirâmide inicial. Então, aqui AB é um L1, por exemplo. Né? Aí, da aresta da base nova, eu vou chamar de Lzinho I. Então, aqui A1B1 é Lzinho 1. E aí, para todas essas, então, vai acontecer essa razão de semelhança. Para todas as arestas das bases aqui. Base menor da base maior vai obedecer assim Hzinho sobre Hzão, que a gente vai chamar de K. Bom, aí a gente sabe, então, que se todos os lados desse polígono aqui obedecem essa razão de semelhança com os lados desse polígono aqui da base maior, então esses polígonos são semelhantes. Existe uma razão de semelhança entre os polígonos. E lá da geometria plana, as áreas desses polígonos, então, obedecem essa razão de semelhança ao quadrado. Bzinho sobre Bzão, aqui a área desse polígono menor sobre a área desse polígono maior, vai ser Hzinho sobre Hzão ao quadrado, que é K ao quadrado. Poderia também utilizar o resultado que a gente já tem dos tetraedros, fazendo por triângulos, né? Então, eu vou fazer aqui por triângulos. Aí, a gente já sabia que a área desses triângulos aqui obedecem a essa razão de semelhança. E aí, do polígono todo, é a soma das áreas. Então, aqui eu teria 3, né? Teria 3 áreas aqui para somar. E aí, a gente chegaria nessa razão de semelhança também. Mas da geometria plana, a gente já consegue usar que esses polígonos são semelhantes, então a área obedece essa razão de semelhança.
Ok, a mesma coisa para as arestas laterais. Então, voltei lá para o tetraedro, porque a gente tinha essa razão de semelhança com as arestas também. Ó, VA1, aresta lateral aqui da pirâmide pequena, VA1 sobre VA, a aresta da pirâmide grande, obedece essa razão de semelhança. Assim como VB1 sobre VB, VC1 sobre VC, obedecem todos essa razão de semelhança. E a hora que eu fizer lá outro tetraedro, vai acontecer a mesma coisa lá. VD1 sobre VD também vai obedecer essa razão de semelhança. Então, se eu chamar de Azão I, a aresta lateral da pirâmide inicial, e Azinho I, a aresta lateral da pirâmide nova, a gente vai ter essa razão de semelhança entre as arestas laterais também. Ok, e o que mais? A gente tem também esse polígono aqui, a gente já viu que é semelhante a esse da base. Mas agora eu quero falar sobre a área lateral da minha pirâmide. A área lateral dessa pirâmide nova e a área lateral da pirâmide inicial. Bom, a área lateral ela é formada por triângulos. Triângulos, triângulos, triângulos. Então, eu tenho que somar vários triângulos para fazer a aresta lateral. Se a gente olhar só para esse da frente aqui, ó, VA1B1, tenho esse triângulo aqui, e tem o triângulo VAB. Esses triângulos são semelhantes. Essa aresta aqui da base é paralela a essa aresta aqui. Então, esses triângulos são semelhantes e obedecem àquela razão de semelhança. Obedece à mesma razão de semelhança. Isso a gente pode tirar como conclusão lá dos tetraedros, né? Ou mesmo fazer uma nova relação aqui. Mas isso acontece com todos os triângulos ali, ó. Então, aqui eu peguei só esse da frente. Veja que eu estou trabalhando com uma pirâmide que pode ser oblíqua, né? Ela não precisa ser regular, esse polígono aqui não precisa ser regular. Então, todos os triângulos que aparecem aqui podem ser todos diferentes. Só que sempre vai acontecer para cada face, vai obedecer essa razão de semelhança. Eu tenho aqui que a área do triângulo VA1E1, ó, VA1E1, sobre a área do triângulo VEA, ou AE, né? Eu vou seguir igual em cima ali, né? VA1E1, VAE, também tem essa razão de semelhança entre as áreas. Entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado. Então, para todas as faces eu tenho essa razão de semelhança, apesar de serem todos triângulos diferentes, tá bom? Para não ficar com essa notação muito carregada, eu chamei aqui ó, de T1, T2, Tn, Tzinho minúsculo, as áreas desses triângulos das faces laterais da pirâmide nova. Então, esse daqui é o T1, aí aqui do lado é o T2, as áreas, né? Até um certo Tn, meu último que seria Tn. E a de baixo aqui, esse triângulo grande aqui, a área dele eu chamei de Tzão. Então, a gente tem para todos os triângulos essa razão de semelhança. Bom, a área lateral, eu preciso somar essas áreas, somar todas as áreas. Então, a área lateral aqui com A maiúsculo é a área da pirâmide inicial e a área lateral com L minúsculo, desculpa, é da pirâmide nova. Então, eu quero fazer essa razão de semelhança entre as áreas laterais. Então, todas a soma aqui das áreas, a soma das áreas. Mas com essa razão de semelhança aqui, ó, a gente tem que o T1, ele é K ao quadrado, Tzão 1. Mesma coisa para o T2. O T2 é K ao quadrado, Tzão 2, para todos eles. E aí eu fiz essa substituição aqui. Bom, aqui eu posso colocar o K ao quadrado em evidência e o que sobra vai ser T1 mais T2 mais Tn, que vai cortar com o de baixo, e vai sobrar o K ao quadrado. Então, também existe a mesma razão de semelhança entre as áreas laterais. A área sempre vai aparecer a razão de semelhança ao quadrado. Área total vai obedecer a mesma razão de semelhança. A gente já sabe que tem a razão de semelhança entre as áreas das bases, que é K ao quadrado. Então, eu posso escrever o Bzinho como K ao quadrado B. A gente viu agora que existe essa razão de semelhança entre as áreas laterais. Então, o da pirâmide menor, K ao quadrado, o da pirâmide maior. Então, a área total também vai obedecer essa razão de semelhança. A área total da pirâmide, a área lateral mais base. Então, substituindo ali, que a gente isolou lá em cima, isolando K ao quadrado, vai cortar, vai sobrar K ao quadrado. Então, na área total também tem essa razão de semelhança.
E para finalizar o volume também vai obedecer essa razão de semelhança, só que ao cubo, K ao cubo. Então, vou fazer aqui o volume da pirâmide menor, da pirâmide inicial, Bzinho vezes Hzinho, da pirâmide maior, Bzão, Hzão. 1/3 aqui corta, Bzinho, Bzão, Hzinho, Hzão. Esse aqui a gente já viu que é K ao quadrado, esse aqui é o K, então ficou K ao cubo. Com todas essas razões de semelhança, a gente diz que esses sólidos são semelhantes. Essa pirâmide inicial e a nova pirâmide são duas pirâmides semelhantes, ok? Então, vamos para o estudo do tronco. O que a gente queria mesmo é estudar esse tronco aqui, né? Então, eu quero calcular, por exemplo, o volume, mas sem ter a pirâmide original. Eu não tenho a pirâmide original. Então, eu não sei, por exemplo, a altura da pirâmide original. Por isso, não eu saberia calcular. Eu faria aqui o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Isso daria o volume do tronco. Só que eu não tenho essa pirâmide original, então eu não tenho, por exemplo, a altura, eu não tenho aqui o Hzão. Então, eu não consigo calcular dessa forma. Então, eu quero encontrar uma fórmula que eu consiga calcular o volume desse tronco utilizando somente essas áreas das bases aqui e essa altura, tá? Que não envolva aqui a altura da pirâmide grande ou a aresta lateral da pirâmide grande, né? Porque eu não tenho a pirâmide, ok? Bom, mas é claro que eu vou usar ela para chegar na fórmula. Então, eu vou mudar aqui um pouquinho a notação, porque a fórmula agora eu quero que tenha esse Hzinho aqui, ó, só que esse Hzinho agora é a altura do tronco. Tá? Quando a gente estava vendo a semelhança de sólidos, do Hzinho era a altura da pirâmide nova. Então, eu vou mudar a notação. A altura da pirâmide nova, ó, vai ser esse H maiúsculo 1. A altura da pirâmide original, esse H maiúsculo 2. Okay? O volume do tronco vai ser o volume 2 menos o volume 1. O volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Então, 1/3 de base vezes altura menos 1/3 de base vezes altura. Posso colocar aqui o 1/3 em evidência. Vou colocar aqui embaixo, ó, 1/3 em evidência. Aqui, B, H. Eu não troquei aqui ainda. O H2, eu quero deixar tudo em função de Bzão, Bzinho e Hzinho. Tá? Eu quero deixar em função desses três elementos aqui. O H2, eu sei que ele é H1 mais o Hzinho, mais a altura aqui do tronco. Então, eu já fiz essa primeira substituição aqui. Ó. O H2 é H1 mais Hzinho. Agora, colocando aqui 1/3 em evidência, vai sobrar aqui B vezes H, vai sobrar Bzão H1 menos Bzinho H1. Então, colocando H1 em evidência, Bzão menos Bzinho. Então, ficou assim, ó, 1/3 Bzão Hzinho, Bzão menos Bzinho vezes H1. Esse H1 aqui é que eu não quero que apareça, né? Ele está aparecendo aqui, mas eu quero tirar ele daqui. Então, a gente vai usar alguns resultados que a gente tem. A gente sabe que Bzinho sobre Bzão é a razão das alturas ao quadrado, só que agora lembra que não é mais Hzinho sobre Hzão. Então, é H1, altura da pirâmide menor, sobre H2, altura da pirâmide maior ao quadrado. Bom, invertendo aqui, tirando a raiz, a gente vai conseguir isolar esse H1, trocando esse H2 aqui por H1 mais H. Ó. Vou ficar aqui só com H1, depois isolando esse H1, a gente chega que o H1 pode ser escrito em função do Bzão, Bzinho e Hzinho. E aí eu volto na fórmula lá para obter a fórmula do volume. Então, substituindo aqui o H1, pelo que a gente obteve aqui, utilizando essa razão de semelhança, né? E fazendo as continhas aqui, a continha que vai aparecer aqui, ó, esse Bzão menos Bzinho, eu posso escrever como raiz de Bzão ao quadrado menos raiz de Bzinho ao quadrado. Utilizando o produto notável, eu posso escrever isso aqui como raiz de Bzão menos raiz de Bzinho vezes raiz de Bzão mais raiz de Bzinho, utilizando produtos notáveis. Né? Esse raiz de Bzão menos raiz de Bzinho ó, vai portar com esse aqui de baixo. Então, vai sobrar isso aqui, ó. Raiz de Bzão, no lugar disso aqui, vai sobrar raiz de Bzão mais raiz de Bzinho. E aí, multiplicando com esse HB, eu vou ficar com... O H já vou colocar aqui para fora. O H aparece aqui e aparece aqui, ele já está aqui para fora. Aqui eu vou ficar com Bzão, aqui eu vou ficar com raiz de Bzão vezes raiz de Bzinho. E depois, raiz de Bzinho vezes raiz de Bzinho, que vai virar B. E agora é mais, tá? Esse menos virou mais porque sobrou esse produto aqui, nessa soma aqui, desculpa. Então, tá aqui a fórmula. Deixa eu limpar aqui essa bagunça.
Essa aqui é a fórmula para calcular o volume do tronco, tendo as áreas das bases e a altura do tronco. H sobre 3 vezes Bzão mais raiz de Bzão Bzinho mais Bzinho. Ok, agora eu quero calcular a área lateral, a área total desse tronco. Porém, se o meu tronco for provindo de uma pirâmide qualquer, então vou voltar aqui um pouquinho, digamos que essa pirâmide aqui, ela parece bem irregular, né? Se ela tivesse o vértice mais para cá, então se ela fosse tortinha, o que ia acontecer com o tronco? Todas as faces laterais seriam diferentes. E aí eu não consigo, então, fazer uma fórmula para calcular a área lateral desse tronco. Então, para ter uma fórmula, né, para a gente fazer um caso genérico, a gente vai trabalhar com uma pirâmide agora regular. Então, o volume poderia ser uma pirâmide qualquer, mas para a área a gente vai trabalhar com uma pirâmide regular, senão a gente não tem uma fórmula. Cada caso é um caso, tem que ser estudado separadamente. Bom, se eu estou com uma pirâmide regular, eu tenho na base aqui um polígono regular. Se ele é um polígono regular, eu posso falar de apótema dele. Então, eu vou trabalhar aqui com Mzão, Mzão apótema da base maior. Quando a gente traça o plano paralelo, a gente vai construir aqui um outro polígono regular. E eu vou chamar aqui de Mzinho o apótema dele. Vou chamar de Lzão, não coloquei aqui, ó. Lzão o lado desse polígono maior, Lzinho o lado do polígono menor. M', agora a gente vai chamar de apótema do tronco. Tá aqui, ó, M' é o apótema do tronco. Vai aqui do ponto médio ao ponto médio, aqui, né? Uma face lateral. Todos vão ser iguais. Lembra que todos são iguais. As faces laterais do tronco são trapézios, né? Aqui é um trapézio. Esse lado é paralelo a esse daqui. É um trapézio. Então, esse M' aqui, ó, como ele está fazendo essa distância entre esses lados, ele é perpendicular aqui à base, ele é, na verdade, a altura do trapézio. Então, eu tenho um trapézio aqui com uma face lateral. Esse M', o apótema do tronco, é a altura desse trapézio. Tá bom? Vou chamar de 2P maiúsculo perímetro dessa base maior e 2P minúsculo perímetro da base menor. E aí eu quero uma fórmula, então, para achar essa área lateral e a área total desse tronco. Bom, vamos lá. Área lateral. Então, eu tenho N trapézios. Então, a área lateral é a soma desses N trapézios, ou seja, N vezes a área do trapézio. Como que é a área do trapézio? Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então, a base maior é o Lzão, a base menor é o Lzinho, a altura é o M'. Então, vou ficar com N vezes Lzão mais Lzinho sobre 2 vezes M'. Distribuindo aqui, vou ficar com essas duas frações aqui. Só que NL, o que é NL? N vezes L. Estou pegando aqui o lado, multiplicando N vezes. Esse é o perímetro, né? Estou somando L, 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 N vezes. Esse é o perímetro, é 2P. Aí o 2 vai cortar com 2, então vai sobrar PM'. A mesma coisa aqui. NL é o perímetro, né? É o 2P do polígono menor. O 2 corta com 2, vai ficar P'zinho M'. Então, a fórmula para a área lateral, P'zão mais P'zinho vezes M'. E a área total? Eu tenho agora duas bases diferentes, né? E a área lateral. É a área lateral mais Bzão mais Bzinho. Então, a área lateral a gente já calculou. A área da base, eu posso escrever dessa forma. Esse é lá de geometria plana, né? É o semiperímetro vezes o apótema. Aqui também o semiperímetro vezes o apótema. Eu tenho a área desses polígonos aqui. Com isso, nós finalizamos o estudo de troncos de pirâmides. Os demais troncos nós veremos nos próximos vídeos. Bons estudos e até logo!